como o professor Francisco disse, a não cumulatividade do ICMS, mais relacionado a esse tema que a professora Mirella fez referência agora no final, que é a questão do que gera o direito de crédito no que diz respeito ao insumo que é utilizado, que tipo de insumo gera direito de crédito para fins de não cumulatividade. Toda vez que eu falo disso, eu me lembro de uma visita que o professor Geraldo Taliba fez ao nosso escritório. Nosso escritório foi destruído por um incêndio, o edifício Andorinha. Não sei se os mais velhos aqui provavelmente se lembram disso. Foi em 1986. Nosso escritório foi totalmente destruído. E para demonstrar a sua solidariedade, quando nós iniciamos a reconstrução do escritório, o professor Geraldo Taliba nos visitou e me marcou muito essa visita por dois motivos. Em primeiro lugar, ele tomava cafezinho com gelo. E, em segundo lugar, que assunto da conversa foi, acabou em não cumulatividade, e ele disse o seguinte: a não cumulatividade, ela deve dar direito a crédito em relação a essa xícara com a qual eu tomo café, em relação a essa cadeira, em relação a essa mesa, em relação a todos os bens que são adquiridos pelo contribuinte, em que ele tenha pago o imposto que seja o imposto não cumulativo, cuja possibilidade de crédito esteja sendo discutida. Essa era a visão do professor Geraldo Taliba, que é um dos expoentes do nosso direito tributário nacional. E é com essa luz que eu sempre interpreto essas regras. A não cumulatividade, como os senhores provavelmente, a história da não cumulatividade, como os senhores provavelmente conhecem, ela surgiu em meados do século XX, o professor Maurice Loret, ou Maurice Loret, gordinho. Os impostos, então, existentes naquela época eram cumulativos. Havia uma cadeia de circulação de mercadorias e essa tributação ia se dando de forma cumulativa. Isso gerava efeitos muito maléficos para a economia, porque isso aumentava custos, com os custos maiores havia inflação. Em relação às empresas que podiam fazer isso, havia uma verticalização da economia, ou seja, em vez de eu ter vários estabelecimentos que gerariam várias incidências, as empresas que tinham uma maior capacidade de organização verticalizavam e transformavam, em vez de ter vários estabelecimentos, várias empresas, fazia com que houvesse uma empresa só, porque haveria só uma incidência. O que gerava uma falta de neutralidade da fiscalização, porque essas empresas elas estariam melhor equipadas em termos de tributação do que aquelas que não tivessem condições de fazer isso, porque essas teriam que se manter com várias operações, várias fases, cada fase gerando uma incidência cumulativa. E aí criou-se o famoso IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que todos nós conhecemos. Isso foi em meados do século XX, no Brasil, as primeiras leis que surgiram relativas à não cumulatividade foram em 56 e 58, ainda no Imposto sobre Consumo. Num primeiro momento havia regras de não cumulatividade só para produtos de olivesaria, relógios de olivesaria, e depois, em 1956, em 58, desculpe, houve uma maior abrangência do princípio da não cumulatividade e passou a se aplicar a todos os produtos industrializados. O Imposto sobre Consumo incidia sobre produtos industrializados. E essa lei ela foi regulada por um decreto que dizia que a não cumulatividade caberia, ela deveria ser relativa a matérias-primas e outros produtos. E aí começou essa discussão. Bom, matéria-prima é óbvio, porque ela compõe o próprio produto. E os outros produtos a que esse decreto se referiria? Isso abrangeria insumos que não integrassem, que não tivessem contato físico com o produto industrializado? E a jurisprudência começou a ver essa discussão, e em função dessa discussão foi editada uma lei
Em 1962, a Lei 4.153, dizendo com todas as letras que, olha, não basta a participação do insumo no processo de industrialização, que com isso já será suficiente o direito de crédito do contribuinte. Basta que o insumo participe do processo. Não é necessário que ele tenha um contato físico, nem que ele integre o produto. Era uma normatividade estilo Geraldo Ataliba. Boa, portanto. Enfim, essa lei, depois foi editada a Lei 4.502, que até hoje rege, apesar de ter sido ainda regulava o imposto sobre consumo, depois o imposto sobre consumo foi substituído pelo IPI, e foi editado um decreto, o RIP, o Regulamento do IPI, de 1972. E o RIP, e aí eu venho aqui para o meu primeiro slide, o RIP disse que só daria direito a crédito aqueles materiais que fossem objeto de consumo imediato e integral no processo de industrialização. E logo em seguida veio um parecer normativo número 181, dizendo que por consumo imediato deveria se entender contato físico com o produto. E por consumo integral deveria se entender consumo instantâneo. Ou seja, teria que ter contato físico com o produto e o consumo deste insumo deveria ser instantâneo para que o contribuinte pudesse ter direito a crédito. Era uma restrição muito grande. Pois bem, com base nessa regra de decreto, não era regra legal, porque os senhores se lembram que a regra da Lei 4.153 era uma regra muito ampla, que permitia o creditamento de insumo, fazendo com que, para a existência desse creditamento, bastaria que o insumo participasse do processo industrial. Veio uma regra de decreto e, por incrível que pareça, essa regra de decreto foi a que fundamentou as decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito desse assunto, como nós vemos aqui. O Supremo aceitou a premissa de que, para a existência do crédito, seria necessário o contato físico do bem, mas disse o seguinte: olha, não precisa de ser um consumo instantâneo, ele pode ser no período de 12 meses. Foi essa o Supremo, portanto, baseado num decreto, fixou essa jurisprudência que vem nos perseguindo até hoje. O regulamento de 79 e subsequentes, eles não repetem essa regra. Eles não dispõem sobre essa matéria. Mas ainda assim, a jurisprudência do Supremo se mantém. Depois veio um parecer normativo, esse de 65 e 79, e disse que bastaria o contato físico. Ou seja, a necessidade de consumo integral, instantâneo, ela deixou de ser necessária. Mas o contato físico sempre foi necessário. Isso aí me remete à brilhante palestra que a professora Mary Elbe acabou de dar, enquanto ela toca na questão de em que situação o insumo gera crédito, as instruções normativas que determinavam essa necessidade eram essas duas, 247 de 2002 e 404 de 2004, dizendo exatamente isso. Pressupõe para a necessidade de crédito, para a possibilidade de crédito, ela pressupõe a ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Ou seja, quando se foi ver a não cumulatividade no PIS e COFINS, buscou-se, importou-se aquela mesma regra de necessidade de contato físico do bem que gera ou não direito a crédito, cujo crédito se investiga. Isso eles veem que, como a professora Mary Elbe salientou, no CARF, o CARF, que é um tribunal administrativo, depois de idas e vindas, na primeira fase do IPI, o CARF entendeu que as regras seriam do IPI. Depois, no segundo momento, entendeu que as regras seriam do imposto de renda, ou seja, tudo que fosse dedutível daria direito a crédito. E depois, sobre uma fase intermediária,
em que ele disse o que está escrito ali. Ou seja, os insumos que sejam necessários, essenciais e pertinentes à operação da empresa, independentemente de contato físico do insumo com o produto industrializado. O STJ foi na mesma linha. Quer dizer, há decisões do STJ que são contrárias a isso. Mas a decisão mais recente é aquela da segunda turma, relator o ministro Mauro Campbell, em que é dito que é declarada a ilegalidade dessas instruções normativas. Ou seja, o IPI, que é um imposto cujo princípio da não cumulatividade é amplo e restrito, ele tem uma interpretação que diz a não cumulatividade muito mais restrita do que a do PIS e da COFINS, cuja não cumulatividade também está prevista constitucionalmente, mas de uma forma mais frágil, como demonstrou a professora Meriel. Isso foi só um parênteses. Agora, o pior disso tudo é que essas conclusões a que o Supremo chegou, no que diz respeito ao imposto sobre industrialização, em que se verifica a possibilidade de crédito numa atividade de fabricação de produtos, ela foi importada para o ICMS, para o ICM, no primeiro momento, e em seguida para o ICMS. Isso já começa com o convênio 66 de 88. O convênio 66 de 88 estabelece para a circulação de mercadorias, aqui já não se trata mais somente das situações de industrialização, mas de comercialização de mercadorias também, duas restrições. A primeira delas é de que não se admite o crédito em relação a bens destinados a consumo ou integração a ativo fixo. Naquela época era proibido o ativo fixo. Bens de consumo ainda é até hoje. Essa, a primeira limitação, atinge as mercadorias que sejam objeto de comercialização. E houve a segunda restrição, que foi uma restrição até muito pior do que aquela do IPI, porque ela fazia referência a entradas de mercadorias ou produtos que fossem utilizados no processo industrial, que não fossem nele consumidos ou não integrassem o produto final na condição de elemento indispensável. Vocês reparem que o IPI bastava o contato do insumo com o processo, no processo de industrialização do produto final. Aqui o convênio é muito além, para dizer o seguinte: olha, o insumo tem que integrar o produto como um elemento indispensável à existência, à sua própria existência, que é um conceito muito maior. Portanto, nós temos aqui, pela primeira vez na legislação do ICM, do ICMS, uma restrição que se aplica aos bens de uso e consumo. Quem comercializa a mercadoria não utiliza insumo propriamente dito. O conceito de insumo é um conceito que não existe na legislação. Vocês vão vê-lo citado na legislação do IPI, mas sem que ele seja, na legislação do PIS/COFINS, mas sem que ele seja definido expressamente. Ele é simplesmente mencionado. Aliás, o insumo só foi positivado na legislação brasileira pela primeira vez nessa lei que determinou a incidência do PIS/COFINS. Existem, obviamente, várias respostas à consulta, decisões de CAF, enfim, atos normativos que tratam do insumo e tentam até qualificá-lo. Não há definição legal. Agora, a mercadoria, no momento que o comerciante adquire uma mercadoria e vende essa mercadoria, ele vai ter crédito só em relação à própria aquisição da mercadoria, o imposto que incidiu na aquisição dessa mercadoria. Não existem outros elementos que, quando adquiridos por esse contribuinte, não vão ser essenciais para a operação realizada por ele, portanto não deverão gerar crédito se tiverem sofrido a incidência do ICMS. Portanto, o conceito de bens de uso e consumo é que é o grande determinador de em que situações esse creditamento será possível. O Supremo Tribunal Federal examinou o caso CIA, que foi um caso famoso, em 1996, logo depois dessa
edição dessa norma, a possibilidade de creditamento de energia elétrica para um contribuinte que vendia roupas. A energia elétrica não é essencial para o exercício da atividade? O Supremo entendeu que não. E entendeu que não porque, exatamente por causa desse conceito que eu acabei de me referir, ao de uso de bens de uso e consumo do estabelecimento. Como se a energia elétrica, um estabelecimento sem energia elétrica, pudesse exercer as suas atividades, um estabelecimento comerciante, vendedor de mercadorias, pudesse exercer as suas atividades sem que adquirisse mercadoria, sem que adquirisse energia elétrica. Como se a energia elétrica não fosse um bem essencial ao exercício das atividades dos comerciantes. Pois bem, fixada essa jurisprudência, veio a Lei Complementar 87 de 96, que, a meu ver, é a que dá a linha mestra que deve prevalecer no momento em que se verifica essa questão. Por quê? Porque a Lei Complementar 87, em primeiro lugar, ela veda o crédito em relação às mercadorias ou serviços que sejam alheios à atividade do estabelecimento. Essa é a vedação de crédito, vedação genérica da Lei Complementar 87. O que é alheio à atividade, o que não é alheio, melhor dizendo, indo pelo negativo, o que não é alheio à atividade do estabelecimento, deve dar direito a crédito. Até aí vamos. O problema são as regras seguintes que são determinadas por essa Lei Complementar 87. Em relação ao ativo permanente, no início a Lei Complementar 87, ela determinou a possibilidade do creditamento, e depois essa mesma Lei Complementar foi alterada pela Lei Complementar 102 e o creditamento dos bens de ativo passaram a ser permitidos, mas somente na proporção de 1,48 avos. Agora, em relação aos bens de uso e consumo, em relação à energia elétrica, em relação aos serviços de comunicação, houve uma restrição que foi uma postergação da possibilidade de creditamento desses bens, que foi sendo, primeiro a proibição ia até 98, depois passou até 2000, depois 2003, depois 2007, depois 2011, depois 2020, onde está atualmente. Até 2020, os bens de uso e consumo não geram direito a crédito, a energia elétrica somente se for consumida no processo de industrialização e na exportação, e a comunicação nos serviços da mesma natureza de exportação. Um estabelecimento comercial, ele não poderá se creditar da energia elétrica adquirida, um açougue, por exemplo, um supermercado, por exemplo. A energia elétrica é absolutamente fundamental para o exercício dessas atividades. E essa energia elétrica adquirida não poderá ser objeto de creditamento, porque há essa vedação por parte da Lei Complementar 87. Aí diriam os senhores, ora, se eu tenho direito a crédito a tudo aquilo que não seja alheio à atividade do estabelecimento, como a própria Lei Complementar diz, e o princípio da não cumulatividade, se o saudoso professor Geraldo Ataliba estiver certo, ele deveria dar direito a crédito a todos os produtos adquiridos, então essa lei é inconstitucional. Isso foi para o Supremo. O Supremo definiu, interpretou o princípio da não cumulatividade, o princípio constitucional da não cumulatividade, como não suficiente para determinar a possibilidade de créditos financeiros, que são esses créditos relativos a outros produtos que não sejam o próprio produto comercializado. São as aquisições indiretas que são relevantes para o exercício da atividade. Ele disse lá com todas as letras, a aplicação de sistema que use conceito próximo ao de crédito financeiro, que são esses créditos, por exemplo, de energia elétrica, no caso do comércio, depende de previsão constitucional ou legal expressa e, portanto, não pode ser inferido diretamente do texto constitucional
para toda e qualquer hipótese de acreditamento. Ou seja, o Supremo disse, do princípio constitucional da não cumulatividade, na forma que posto na Constituição, eu não chego à conclusão do professor Geraldo Attalino. Eu só chego a essa conclusão se houver uma norma constitucional ou uma norma de lei complementar expressa nesse sentido. Ou seja, tornou válida as restrições feitas pela lei complementar 87. E daí surgiram decisões restritivas por parte do STJ, tanto no que diz respeito à indústria, como, por exemplo, uniformes, aventais, material elétrico, peças de manutenção de equipamento de projeção e tal, na indústria de alimentos. E aqui ele buscava o mesmo fundamento do IPI lá de trás, da necessidade do insumo adquirido ter contato físico com o produto industrializado. Outras, peças de maquinário e material de laboratório. Como se esses equipamentos não fossem, como se eles fossem alheios à atividade do estabelecimento. Como eu acabei de dizer, a lei complementar, a vedação é para os bens que sejam alheios à atividade do estabelecimento. Esses materiais, eles sofreram incidência do imposto na aquisição e são completamente inerentes, relacionados com a atividade do estabelecimento, não de forma alguma alheia. Em relação ao comércio, a mesma coisa. Sacolas plásticas na venda a varejo. Como é que os compradores, como é que eles vão carregar, vão fazer aquela compra de mês em supermercado, como é que vão levar para casa? Isso não é inerente à atividade do supermercado? Material empregado na construção da loja. Que coisa menos alheia ao estabelecimento do que a construção dele próprio? No entanto, foram vedadas. Foi vedado o acreditamento e o material utilizado na construção do bem. Energia elétrica empanificadora, que também é absolutamente necessária para manutenção, inclusive da própria comida que é vendida ali. O pão não vem quentinho se não tiver energia elétrica. Energia elétrica em supermercado. Aí abriu-se uma luz ao final do túnel, que foi dessa decisão dos serviços de transporte. Nessa decisão dos serviços de transporte, admitiu-se que lonas, óleo e fluidos de freio fossem passíveis de creditamento. Isso 20 anos depois da lei complementar em vigor. E com a seguinte declaração por parte do próprio tribunal. A lei complementar 87 de 96 ampliou a possibilidade de creditamento, pois fez referência apenas à vinculação dos insumos à atividade do estabelecimento e não à necessidade de que eles integrem o produto final. Isso aí apesar de ser relativa aos serviços de transporte, que também é tributado pelo mesmo imposto, obviamente essa conclusão tem que ser também aplicada na venda de mercadorias. A mesma coisa se diga também em relação ao serviço de transporte, o combustível utilizado na atividade de transporte, que o mesmo tribunal entendeu que seria um insumo indispensável ao exercício da atividade. Isso tudo tem que ser transposto para a venda de mercadorias. O comerciante tem que ter direito aos créditos que sejam de produtos essenciais à sua atividade. Houve também uma decisão em telecom em relação à energia elétrica. Mas essa decisão não é um bom precedente, eu vou lhe dizer por quê. Porque eles concederam a possibilidade de crédito em relação à aquisição de energia elétrica, porque o serviço de telecom, inclusive de acordo com normas que regulamentam atividades expedidas pela própria Anatel, determinam que esse serviço se equipare à industrialização. De fato, o pulso é elétrico. Então, na verdade, havia, e foi esse o fundamento do acórdão, a energia elétrica integra aquilo que é objeto
serviço de telecomunicação, que é o próprio pulso. Quer dizer, o resultado foi bom, mas a fundamentação foi horrorosa. O Supremo Tribunal Federal tem essa questão em repercussão geral, mas não essa questão especificamente. Ele vai verificar se é possível considerar como atividade industrial o processamento de alimentos realizado em supermercado. Então, quer dizer, o objeto da questão é ruim, porque ele pressupõe que eu tenha que ter uma atividade industrial para que o crédito seja possível em situações outras que não seja da aquisição da própria mercadoria. Ou seja, ele tá preso ainda ao conceito de industrialização que surgiu lá atrás, em função de um decreto, o RIP de 1972, cuja lei que fundamentava esse decreto determinava uma possibilidade de creditamento ampla para a própria industrialização. Agora, eu não posso aplicar princípios que se referem à industrialização para tratar de não cumulatividade em atividades comerciais. Eu tenho que verificar o que a própria Lei Complementar 87 diz. Aquilo que não seja alheio à atividade do estabelecimento. Aquilo que seja relacionado ao core business da empresa, ao objeto da empresa. Tudo aquilo que seja relacionado a isso tem que dar direito a crédito. É isso que nós esperamos que venha a ser decidido, ou porque pelas decisões que têm sido tomadas pelo Supremo Tribunal de Justiça, é possível que se chegue lá. E também nessa repercussão geral aqui do Supremo Tribunal Federal. É possível que o tribunal, nessa discussão, verifique que a atividade de comercialização, os conceitos que são utilizados na industrialização não são aplicáveis a essa atividade. Os conceitos têm que ser vistos de forma diferente. Bens de uso e consumo são bens que não dizem respeito ao core business da empresa. Esses são os bens que são relativos a atividades alheias ao estabelecimento. Agora, tudo aquilo que seja necessário e essencial, é o conceito do próprio PIS/COFINS, tudo aquilo que seja necessário e essencial ao exercício da atividade deve gerar direito a crédito. Agora, se nós formos ver, para finalizar, a reforma fiscal, os 15 projetos de reforma fiscal, o que está em voga atualmente, do deputado Hawley, ele adota um crédito que é amplo, mas ele cria lá uma exceção que me preocupa. Ele coloca, ressalvadas as exceções relativas a bens ou serviços caracterizados de uso ou consumo pessoal. A redação ela nos é favorável, porque uso ou consumo pessoal leva a crer que não seja bens de uso e consumo do estabelecimento. Mas eu preferiria que aquela regra não estivesse aí. Tá? Bom, em suma, nós temos uma situação em que a jurisprudência, a meu ver, ela foi muito equivocada durante muito tempo, e com essas decisões a que eu me referi de serviços de transporte, é possível que se tenha uma luz suficiente para diferenciar aquilo que é bens de uso e consumo, que não devem mesmo dar direito a crédito, desde que não sejam relacionados e essenciais à atividade do estabelecimento, e aquilo que seja inerente efetivamente ao objeto da empresa, ao core business da empresa. Esses sim devem dar direito a crédito. Vamos esperar por uma continuidade dessa jurisprudência no STJ e que os ministros do Supremo sejam iluminados nessa repercussão geral, em que ele vai julgar a questão que é próxima, a que nos interessa. Muito obrigado.